Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu já quero ir deixando aqui as minhas palavras de gratidão. Quero já agradecer meu amigo pastor Rogério dos Anjos, que é o superintendente, o coordenador geral da UMADECRE, nosso amigo particular, e Deus tem usado o pastor Rogério na direção da UMADECRE com projetos lindíssimos. E entre esses projetos, a quarentena teológica é uma delas. Então eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Rogério, quero ser grato a Deus pela vida de toda a juventude de Cuiabá e de todo o estado do Mato Grosso, toda a UMADECRE, a minha gratidão à Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, especialmente em Cuiabá. O nosso estudo hoje que é sobre eclesiologia. Nosso tema hoje é eclesiologia, que é o estudo da igreja, né? Quero começar essa abordagem já fazendo aqui uma apresentação do meu livro, porque eu escrevi um livro mais ou menos nessa perspectiva da eclesiologia, e eu gostaria de fazer a apresentação aqui e já começar a partir da apresentação do livro, aqui o nosso diálogo, a nossa discussão aqui sobre essa temática. O livro é esse aqui, né? Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. E nós discutimos aqui neste livro, basicamente, 4 grandes momentos, se é que eu posso dizer assim, ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo. Então eu faço aqui um paralelo entre o que foi a igreja no primeiro século. Trabalho basicamente ali os capítulos 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Não é uma exposição dos 2 capítulos, são textos pontuais que a gente vai trabalhando nos 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, e a partir desses 2 capítulos a gente vai construindo uma crítica ao modelo de igreja que nós temos no contexto brasileiro hoje, no contexto atual, e quais as possíveis propostas, os caminhos que o texto bíblico propõe para nós ou dá a nós, a fim de que possamos, como igreja, retomar o nosso caminho, uma vez que a igreja tende-se a se desviar da sua proposta original e da proposta bíblica do que é a igreja. Depois nós fazemos esse paralelo entre o que é a igreja no primeiro século, capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, o que foi o movimento da Reforma Protestante no século XVI. Vocês sabem que no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, Martinho Lutero, ele leu o texto de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, e ele, a partir dessa leitura, ele fez ele esboçou 95 teses e pregou essas 95 teses na porta da igreja do Castelo em Wittenberg, na Alemanha. E essa atitude de Lutero foi a gota d'água que transbordou o copo e provocou o movimento, ou deflagrou o movimento da Reforma Protestante. Então, o que foi a igreja no primeiro século, o movimento da Reforma Protestante no século XVI, é claro que é uma abordagem bem superficial, bem básica mesmo, e o que foi o movimento assembleano, movimento pentecostal assembleano no início do século XX, aqui no Brasil, mais especificamente com Gunnar Wingre e Daniel Berg, os 2 missionários suecos, fundadores das Assembleias de Deus no Brasil e pioneiros, e por que não dizer os principais protagonistas que encabeçaram esse movimento pentecostal aqui em solo brasileiro. E o que é o movimento evangélico brasileiro atual? Qual é o modelo de igreja que nós temos no contexto atual e mais especificamente no contexto brasileiro? Por isso que o subtítulo do livro é uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Então, o título do livro é Igreja Deformada. O título Igreja Deformada é, na verdade, uma provocação. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mesmo uma provocação, porque
Inclusive, logo no início, quando eu estava divulgando o livro, divulgando o lançamento do livro, eu recebi algumas críticas. Algumas pessoas me escreveram: ah, mas você fazendo crítica da igreja, você está falando mal da igreja, você está criticando a igreja, tanta coisa boa para falar da igreja e você escreve um livro para falar mal da igreja. Não, querido, não é esta a proposta. Deus que me guarde disto, o sangue de Jesus que me cubra e me deixe longe de ser um crítico ácido da igreja de Jesus Cristo. Não, em hipótese alguma. Igreja deformada é uma provocação. Por quê? Porque o grande lema da reforma protestante era igreja reformada sempre se reformando. Isso era o grande lema da reforma. E já se foram 500 anos desde que aconteceu esse movimento da reforma protestante. E 500 anos depois, a pergunta que eu faço hoje é a seguinte: a igreja atual pode continuar sendo chamada de protestante? No seu contexto, com toda essa movimentação que nós temos e todo esse contexto evangélico brasileiro, pós-moderno, do século XXI, nesse ambiente de pós-modernidade, no Brasil, a igreja que nós temos, o modelo de igreja evangélica brasileira, em seu contexto geral, pode ser chamada de protestante? Se a resposta for sim, eu pergunto de novo: e o que é que nós estamos protestando? Então, igreja deformada é para tentar mostrar exatamente ou basicamente isto, que a igreja, se ela não cuidar, ela começa a tomar caminhos que vão se distanciando da sua originalidade, do propósito fundamental, do propósito original pelas quais Deus pensou para a sua igreja, quando Deus pensou na sua igreja. Porque eu creio do fundo do meu coração que a igreja não é uma invenção do Papa, a igreja não é uma invenção do pastor, a igreja não é uma criação das convenções das Assembleias de Deus no Brasil, nem das convenções das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. A igreja não é uma criação humana. A igreja nasceu no coração de Deus antes da eternidade. E foi Jesus quem garantiu: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com base nisso, eu quero ler aqui para você uma parte aqui no livro, que é inclusive um trecho que, já dando início aqui à nossa aula, que é eclesiologia, e aqui nós já começamos pelo conceito, né? O que é igreja? O que é igreja? Porque eclesiologia, mencionei minutos atrás que eclesiologia é o estudo da igreja, né? Então nós vamos estudar sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, a missão ou a obra da igreja, as ordenanças da igreja, a adoração da igreja, a organização da igreja. É claro que nós não vamos ter tempo de comentar ou de passar por todos esses pontos, mas um esboço, por assim dizer, da maneira como nós, dentro da proposta da teologia sistemática, estudamos a eclesiologia. Então nós partimos do conceito, né? O que é igreja. E eu até coloquei aqui no meu livro e escrevi da seguinte maneira: antes de avançarmos um pouco mais em nossa discussão, precisamos fazer uma distinção clara do conceito de igreja como corpo místico de Cristo, que não tem temporalidade nem espacialidade, e de igreja como instituição. São duas coisas diferentes. No grego, o vocábulo igreja é eclésia ou eclesia. Alguns falam eclésia, outros falam eclesia. Então é um termo grego, eclésia ou eclesia. O termo literalmente refere-se à reunião de um povo em uma assembleia ou igreja local. A igreja é um organismo místico, composto por todos os que, pela fé, aceitaram o sacrifício vicário de Jesus. A igreja é um organismo vivo. Aí eu faço aqui uma citação de Charles Swindoll, que é um pastor e escritor norte-americano, Charles Swindoll, com o seu livro intitulado Igreja Desviada, que, aliás, eu aproveito a oportunidade aqui para fazer
a indicação deste livro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que é este livro aqui, A Igreja Desviada. Vale muito a pena a leitura desse livro e eu tenho certeza que você consegue achar esse livro facilmente. Ele é da editora Mundo Cristão, você consegue achar ele facilmente, inclusive aí na livraria da CPAD aí no Grande Templo, em Cuiabá. Eu acredito que você acha facilmente esse livro, A Igreja Desviada. Vale muito a pena a leitura desse livro. E eu faço a citação dele aqui no meu livro, porque ele também dá um conceito a nós de igreja, dizendo o seguinte, a minha citação é: em A Igreja Desviada de Charles Swindoll, o autor nos traz uma definição objetiva e clara. E ele diz assim: a igreja é um corpo de pessoas chamadas dentre a humanidade para o propósito único e específico de glorificar o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus afirmou em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava se referindo à igreja universal. Ele não estava se referindo a um edifício erigido em alguma propriedade, mas a um corpo de indivíduos que ama a Cristo acima de todas as coisas. Esse corpo não tem raízes políticas, nem limites culturais, não possui barreiras linguísticas nem raciais, não tem laços denominacionais nem políticos. A Igreja de Jesus Cristo não é uma corporação. A igreja local, portanto, não é um estabelecimento comercial com alguma cruz fincada no telhado. Antes, a igreja que Jesus prometeu construir era uma entidade espiritual da qual somente ele seria o cabeça. Essa é a citação do que eu faço aqui no meu livro, do Charles Swindoll, em A Igreja Desviada. E aí eu continuando aqui, vou ler só mais um trecho aqui para nós darmos continuação ao nosso assunto. Esta igreja, a Igreja de Jesus Cristo, marcha triunfante. A igreja visível, universal, clandestina, corpo místico de Cristo, plantada como carvalho de justiça para a manifestação da sua glória, composta por homens e mulheres de todas as raças, tribos, povos, línguas, continua empolgante, militante e atuante na causa do Evangelho e do Reino de Deus. Então é importante salientar que o nosso objetivo não é atacar a igreja, isso aqui no contexto do livro, tá? O nosso objetivo não é atacar a igreja, a instituição. Estou lendo isso aqui para justificar o tema que eu já mencionei a vocês, que o tema é uma provocação, igreja deformada. Então é importante salientar que o nosso objetivo aqui não é atacar a igreja instituição, menos ainda a igreja organismo vivo. Entretanto, afirmamos que a crítica e a denúncia são dirigidas, sim, à igreja instituição. A instituição deve servir a igreja e não o contrário. A Igreja de Cristo é a mais nobre de todas as organizações existentes entre os homens. Portanto, os apontamentos que fazemos referem-se à institucionalização e à burocratização com todos os seus inerentes males e confusões. Então, é bom que isto fique claro na nossa cabeça, porque muitas pessoas fazem esta confusão, né? E não tem aquele, não sabem distinguir entre a igreja triunfante, a igreja corpo místico de Cristo, a igreja clandestina, a igreja invisível, a igreja que existe antes da fundação do mundo, aquela que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aquela da qual Paulo, o apóstolo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 25, quando ele exorta os maridos a amarem as suas mulheres, ele usa o exemplo de Jesus e da igreja, e ele diz, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, isto é importante ficar claro. Por quê? Porque muitas vezes a palavra igreja ou a igreja, muitas vezes se confunde com prédio. Você diz assim, olha que igreja bonita, você está confundindo com essa expressão, assim, nós demos conotação ao prédio, chamamos o prédio de igreja, né?
Quer ver uma outra expressão que comumente a gente usa? Que aí você já traz um outro sentido, que é o sentido denominacional, que é quando a gente pergunta assim, de qual igreja você é? Qual é a sua igreja? Quer dizer, você está trazendo um sentido denominacional. Então você traz um sentido denominacional quando você pergunta qual é a sua igreja, onde é a sua igreja, de qual igreja você é, qual igreja você pertence. E você também pode estar trazendo um sentido institucional, predial, né, falando do prédio, do espaço físico, quando você chama o prédio, quando nós chamamos o prédio em si, né, de igreja. Não há nada de errado nisso, no sentido de, olha que igreja bonita, ou vamos à igreja, como normalmente a gente costuma falar, ou de qual igreja você é, qual igreja você é. Não há nada errado nessas expressões, claro que não. Nós só temos que prestar atenção e tomar o cuidado para não levarmos estas expressões que se tornaram expressões corriqueiras às últimas consequências, a ponto de perder de vista o que de fato significa a igreja, o que de fato é a igreja, porque por mais que às vezes a gente repete, talvez alguém diga assim, mas isso está muito repetido, isso aí a gente já sabe, isso aí é redundante porque todo mundo já sabe, mas é importante frisar, sempre está frisando. Eu já até mencionei aqui, igreja não é prédio, igreja não é instituição, igreja não é denominação, do ponto de vista institucional, meramente institucional. O que é a igreja? A igreja não é um número de CNPJ, não é um estatuto registrado em um cartório. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é representada por homens e mulheres de todas as raças, de todas as tribos, que fala toda a língua, de todas as etnias, que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que já tiveram uma experiência legítima de conversão e fazem parte do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e nós somos membros deste corpo, o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor, representado pela sua igreja aqui nesta terra. Então, eu até fiz aqui algumas anotações e algumas marcações aqui no livro que eu estou estudando, e é um livro muito, na verdade eu poderia dizer que é um clássico, inclusive, no que diz respeito aí à teologia sistemática, um livro muito usado, inclusive, nos nossos cursos de teologia, especialmente nos cursos básicos de teologia, dentro da teologia sistemática, que é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né, de Meyer Pirmer, e é um livro muito conhecido da editora Vida, muito usado aí nos nossos seminários de teologia, especialmente os cursos básicos de teologia. Então ele apresenta aqui para nós um esboço, que eu já até pontuei aqui para vocês, e nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, da natureza da igreja. Então nós já trouxemos aqui um conceito de igreja, né, o que é igreja, e estamos falando desta natureza da igreja. E uma outra coisa importante para nós observarmos aqui, ainda falando dentro desse primeiro bloco da natureza da igreja, são as palavras que descrevem os cristãos. Quais são as palavras que normalmente nós conhecemos e usamos que servem para descrever os cristãos? Entre elas, irmãos. Nós somos chamados de irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante pensarmos nisso aqui. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Só a igreja é capaz disto. Não há grego nem judeu. Não tem esse texto? Lembra desse texto? A Bíblia diz, não há grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida, porque a Bíblia diz, não há grego e nem judeu. Não há grego e nem bárbaro. Quer dizer, a mais profunda de todas as divisões culturais é vencida na igreja, com a igreja. Porque a Bíblia diz
não há grego nem bárbaro, não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida na igreja e pela igreja. Não há macho e nem fêmea. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida na igreja e com a igreja. Você pode conferir a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, e a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28. Uma outra palavra também que nós conhecemos e que usamos e que servem para descrever os cristãos é a palavra crentes. Então, os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus. Por que somos crentes? Nós somos crentes porque nós exercitamos a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreveu dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Uma outra palavra que serve para descrever os cristãos, que nós também conhecemos, é a palavra santos. São chamados santos, literalmente consagrados ou piedosos, né? A palavra piedade, né? Que vive uma vida piedosa, uma vida de piedade, porque estão separados do mundo, fomos separados do mundo e dedicados a Deus. Uma outra palavra, os eleitos, refere-se a eles como eleitos ou os escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Uma outra expressão que nós usamos e que é uma expressão bíblica muito conhecida é uma pena. Infelizmente é uma pena que muitas vezes esta palavra ela não é muito lembrada. E quando é falada, muitas vezes não atentamos para o significado, para o peso de significado que esta palavra carrega, que é a palavra discípulos. Discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Quer dizer, seguidores de Jesus Cristo, aprendizes diretamente de Jesus, através da sua palavra e do seu evangelho. São discípulos, literalmente aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Vejam bem, por que eu comentei aqui que esta palavra discípulo muitas vezes não é lembrada, e quando lembrada nós não nos atentamos para o peso que esta palavra carrega. Porque, veja bem, eu até comento isso também quando geralmente faço a apresentação do meu livro, e até comento isso no meu livro, Igreja Deformada, que no século I, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 2, os irmãos eram chamados de seita. Não sei se você já prestou atenção e já leu esse texto em Atos, capítulo 9, versículo 2. Eram chamados de seita. Tem algumas traduções que traz a palavra do caminho, e daqui a pouco eu vou comentar aqui sobre essa questão do povo do caminho, né? Esse sentido, qual é o sentido de dizer o povo do caminho, essa gente que é do caminho, essa turma, esse movimento aí do caminho, né? Então, no primeiro século, no capítulo 9, versículo 2, éramos chamados de seita ou do caminho. Depois, no capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, nós passamos a ser chamados de cristãos. Eu falo nós no sentido geral da igreja, mas os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo... capítulo 11 e o versículo de número 26. Depois, séculos mais tarde, já no século XVI, após o movimento da Reforma Protestante, nós passamos a ser chamados de protestantes, porque por causa do movimento da Reforma Protestante houve aquela cisão do catolicismo romano, tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana não quis aceitar a proposta de Lutero de uma reforma da igreja, uma proposta de reforma, né? E tanto que a própria Igreja Católica lançou depois a sua contra-reforma, né? E aí houve a grande cisão, e aí temos agora na história, né, cristãos católicos e cristãos protestantes. E nós somos chamados passamos a ser chamados de protestantes.
500 anos depois, 500 anos já se foram, desde a Reforma Protestante, e eu até digo assim, como a igreja evangélica brasileira, o movimento evangélico brasileiro já não anda protestando muita coisa mais mesmo, nós passamos agora a ser chamados de evangélicos. Vocês já prestaram atenção como está na moda agora falar que é evangélico? Que esta palavra evangélico, ela ficou desgastada. Essa palavra evangélico, ela terminou se desgastando tanto a ponto de perder o seu sentido, o seu significado. O que é evangélico? Você falar de evangélico hoje no contexto atual, pós-moderno no Brasil, você está falando do quê? Né? O que é o movimento evangélico? Ah, eu sou evangélico nesse contexto brasileiro, da igreja evangélica brasileira. Do que é que você está falando? Então a moda agora é falar que é evangélico. Todo mundo diz que é evangélico. E quando nós olhamos para o contexto bíblico do discípulo, do discipulado e do discípulo, que é ser discípulo, né, tem a ver exatamente com esse casamento de uma pessoa que se entregou inteiramente a seguir os passos do Mestre, a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante nós pensarmos nisso, porque quando Jesus saiu escolhendo os seus discípulos, vocês todos sabemos que ele tinha 12 discípulos, ele escolheu 12 homens para o acompanhar durante o seu ministério terreno, e quando Jesus selecionou, escolheu esses discípulos, alguns deles, a maioria deles eram pescadores, rústicos pescadores, né, semi-analfabetos, outros eram cobradores de impostos, e Jesus passou diante deles e disse, segue-me. E eles deixaram tudo, deixaram seus barcos de pesca, os seus barcos de pescas, deixaram, o cobrador de imposto deixou lá a bilheteria, o posto lá onde ele trabalhava cobrando impostos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E passaram a ser discipulados por Jesus, passaram a ser ensinados por Jesus. É bem verdade que num primeiro momento eles não entenderam muito, estavam tendo muita dificuldade, inclusive para compreender muita coisa do que Jesus ensinava, especialmente quando Jesus falava a respeito do reino de Deus. Mas Jesus foi moldando eles, foi moldando o caráter deles, foi impregnando a própria vida de Jesus neles. E aí o resultado qual é? Jesus vai à cruz, Jesus vai à sepultura, Jesus sai da sepultura, ressuscita ao terceiro dia, aparece a esses discípulos, aparece a mais de 500 irmãos após a sua ressurreição, conforme escreveu Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Jesus ascendeu aos céus e esses discípulos foram para Jerusalém, ficaram em oração e no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, encheu aqueles homens e os energizou, os capacitou, homens e mulheres, a pregarem o Evangelho, a saírem pelo mundo afora anunciando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles puderam encarnar mesmo a vida de Jesus. O discípulo é este, aquele que encarna os valores, encarna a mensagem, encarna os princípios de Jesus Cristo. Então, é muito importante nós pensarmos nesse conceito de discípulos. Mas temos aqui ainda uma outra palavra que descreve os cristãos, nós também conhecemos, que é a palavra cristão, né? Que já mencionei ela aqui, inclusive citando a referência do texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, que é quando pela primeira vez essa palavra aparece, cristãos. São cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. E por último, uma outra palavra aqui, que é a palavra os do caminho, conforme eu já mencionei para vocês aqui, e disse que até voltaria a mencionar, lá no primeiro século, no capítulo 9, versículo 2, éramos chamados de seita ou os do caminho. Algumas traduções trazem a expressão seita, outras trazem a expressão do caminho. Os do caminho, nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, né, porque viviam de acordo com a maneira especial de viver. Aí eu fiz aqui uma anotação, porque mais para frente, não sei se teremos tempo, nem sei quanto tempo tenho ainda aí, quanto tempo já estou falando, mas mais para frente, se nós tivermos tempo, eu quero falar aqui um pouco sobre a questão da missão da igreja, a questão do ID. Uma outra simbologia de Atos é que antes dessa terminologia cristãos, que está lá no capítulo 11, versículo 26, como já mencionei várias vezes, os discípulos de Jesus eram conhecidos como povo do caminho.
Por que o povo do caminho? Pelo seu caráter peregrino, pelo seu caráter de... Onde é que eles estão? Cadê esse povo? Quem são eles? Por onde foram? Por onde passaram? Onde eles estão? Ah, eles estão por aí. Onde eles estão? Eles estão por aí. Pensando nesse contexto aqui, onde é que eles estão, então, fica claro para nós que a maior sinalização da igreja no mundo não é quando ela está no templo, não é quando ela vai para o templo, até porque essa questão do templo e de mega templos e de megas construções é bem posterior. Aqui em Atos dos Apóstolos, nos primeiros movimentos, dos primeiros cristãos, você percebe que eles não tinham templo. Onde é que se dava as reuniões, os primeiros cultos, as primeiras reuniões, os primeiros encontros, onde se davam esses encontros? Como é que eles aconteciam? Vamos ver o que diz a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 de Atos, capítulo 2 de Atos, versículo de número 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Esse perseveravam unânimes no templo aqui, vocês sabem que existia nesse tempo aqui o templo que é chamado de o Templo de Herodes. Na verdade não era o Templo de Herodes, né? Mas ficou conhecido como o Templo de Herodes, talvez por causa da reforma que Herodes fez, que esse templo na verdade era o Templo de Zorobabel. Lembram da reconstrução de Jerusalém, dos muros e do templo? Aí houve a construção ou a reconstrução do templo em Judá após o povo voltar do exílio. Quando o povo voltou do exílio, começaram a construir o templo, que era o templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o grande líder, talvez um dos principais líderes ali naquele empreendimento. Foi naquele contexto que Deus usou o profeta Ageu para dizer: a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E mais tarde este templo foi reformado por Herodes e teve até algumas de suas dimensões ampliadas, né? Então, depois, mais tarde, passou a ser conhecido como o Templo de Herodes. Então, como nós estamos falando aqui de cristãos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, mas que eram judeus, convertidos ao Evangelho, mas que eram judeus. E como judeus e praticantes da religião judaica, até mesmo, que mais lá na frente nós vamos ter um grande problema, inclusive, entre aqueles que estavam querendo judaizar a fé. O apóstolo Paulo escreveu, inclusive, a carta aos Gálatas para discutir essa questão de que muitos que estavam se convertendo ao Evangelho não queriam abrir mão das velhas práticas judaicas, das tradições da religião judaica e da prática judaica, e estavam querendo impor aos novos crentes que estavam se convertendo ao Evangelho, no caso aí gentios que estavam se convertendo ao Evangelho, estava querendo impor a estes gentios que se convertiam ao Evangelho que eles deveriam ser também praticantes do judaísmo, tinham que circuncidar, no caso dos homens, e uma série de outras coisas lá que faziam parte da tradição do culto judaico, da tradição judaica e da religião judaica. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas exatamente para tratar dessa questão, e aí ele diz: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não queiram se submeter de novo ao jugo da escravidão, porque vocês que estão querendo circuncidar, vocês caíram da graça, porque vocês vão ser obrigados a praticar toda a lei de Cristo, vocês se desligaram e tal, lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Então, aqui ainda estamos no começo, a igreja ainda está começando, a igreja está ainda acontecendo na sua mais absoluta informalidade, né? Você tem aqui uma comunidade de homens e mulheres que estão envolvidos com o Evangelho de Jesus, que estão energizados no poder do Espírito Santo, porque aqui é o contexto da festa dos Pentecostes, da descida do Espírito Santo, mas eles, como judeus,
eles iam ao templo, frequentavam o templo. É bem verdade que eles vão começar a serem vistos com maus olhos. Eles vão ser vistos com certo preconceito, né? Por serem discípulos de Jesus, por serem pregadores do Evangelho de Jesus, por estarem dispostos a continuarem a mensagem de Jesus, a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar, conforme está em Atos capítulo 1 e versículo 1. Eles, por causa desse seu comportamento, dessa sua atitude, dessa sua coragem de dizer, olha, aquele que vocês crucificaram, aquele que foi morto entre dois ladrões de forma vergonhosa, vocês crucificaram, mas Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Isso está no versículo 36, quando Pedro no sermão diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eles vão, num primeiro momento, até enfrentar uma grande perseguição. Nós vamos ter o início da perseguição no capítulo 7, com Estevão, que sofre o primeiro martírio. Depois, no capítulo 8, uma grande onda de perseguição. O Saulo está envolvido em toda essa trama aí de perseguir os irmãos, de arrastar homens e mulheres, lançar na prisão e daí por diante. Até que acontece a sua conversão lá no capítulo 9, que também é um capítulo de perseguição, um contexto de perseguição. O texto diz que ele estava respirando ameaças contra os irmãos. E então tem um encontro com Jesus Cristo e se converte à pessoa de Jesus, à mensagem de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Então, nesse contexto aqui, o texto diz, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Então, o texto de Lucas, que foi Lucas que escreveu Atos, tentando mostrar para nós que eles, como judeus, então ainda mantinham essa relação com o templo, de irem ao templo. Mas a igreja mesmo, a comunhão desses irmãos aqui mesmo, se dava, veja bem, onde é que se dava? Partiam o pão, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, essa igreja acontece, essa igreja se dá mesmo nas casas. E eles têm esse caráter peregrino, eles são andantes, eles estão caminhando, eles estão aqui, estão ali, estão acolá. Então eu fiz essa comparação com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje para dizer exatamente isso. Aí é que está, é agora o grande momento da igreja exalar o bom perfume de Cristo e se deixar ser percebida na sociedade e no mundo como sal da terra. Porque você não vê o sal na comida, mas você sente o seu sabor. E Jesus diz, vocês são o sal da terra. Agora preste atenção, porque se o sal não salgar, para nada presta, a não ser para ser pisado, para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, a igreja acontece mesmo, a igreja se dá mesmo, não necessariamente no templo. O que é o templo? O templo, o espaço religioso, o espaço litúrgico, por assim dizer, é o lugar onde nós nos reunimos para a celebração, para os nossos cultos, para as nossas reuniões, para os nossos momentos de celebração e de comunhão com os irmãos, de adoração. Tem todo esse sentido, toda essa importância. Em segundo lugar, o segundo bloco que eu quero falar com vocês aqui é sobre a fundação da igreja, considerada profeticamente e considerada historicamente. Israel é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações a ser um povo de servos de Deus. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida eclésia, ou eclesia, ou igreja, como nós já falamos lá no começo, quando demos aqui o conceito de igreja, o que é igreja. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová. Depois de a igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é a afirmação de Jesus, ou a declaração de Jesus a respeito da igreja,
que ele edificaria a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja de Cristo que veio a ter existência no dia de Pentecoste. Do ponto de vista histórico, historicamente falando, a igreja de Cristo veio a existir como igreja no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, assim os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah, ou a glória manifesta no tabernáculo e no templo, que havia muito partido do templo e cuja ausência era lamentada por alguns dos rabinos. Davi juntou as matérias para a construção do templo, mas a construção foi feita pelo seu sucessor, que era o seu filho Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, por assim dizer, mas o edifício foi erigido por seu sucessor, quem? O Espírito Santo, o Consolador, que ele prometeu enviar. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, realmente, essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação no ensino e na organização. Portanto, a igreja é descrita como sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, conforme está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. Antes de avançar aqui um pouco mais, eu tenho ainda aqui tem mais outros blocos aqui, mas não teremos tempo de falar todos. Mas eu quero ler aqui um texto, o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 9. O apóstolo Pedro faz uma declaração muito maravilhosa com relação à igreja. Ele traz um conceito de igreja aqui maravilhoso. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 9 da primeira epístola de Pedro. Diz assim: vós, porém, sois geração eleita. Um texto muito conhecido, né? Quem não conhece esse texto? Inclusive tema de muitos congressos de jovens pelo Brasil afora. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que coisa gloriosa. Eu quero fazer esse comentário aqui do capítulo 2, versículo 9 da primeira de Pedro, porque o próximo bloco que nós vamos entrar é sobre a missão da igreja, ou a obra da igreja. A gente finaliza aqui. Mas eu quero comentar o versículo 9 porque Pedro nos dá esse conceito maravilhoso de igreja. O que é igreja? Para além do termo grego eclésia ou eclesia, que dá a ideia de ajuntamento, de assembleia solene, onde você vai reunir, onde você vai absorver conceitos, enfim. Para além disso, o que é igreja? O que é igreja? Pedro define para nós aqui, Pedro conceitua para nós aqui de forma gloriosa. Igreja é uma geração eleita. Igreja é um sacerdócio real. O que é isso? Gente que tem livre acesso à presença de Deus. O que é a igreja? A igreja é um sacerdócio real. O que é esse sacerdócio real? Gente que tem livre acesso à presença de Deus. O que é a igreja? A igreja é você, meu irmão. É você, minha irmã. É você, moço, moça, jovem, adolescente, criança, eu, nós. Igreja somos nós que temos livre acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou
Jesus Cristo nos consagrou pelo seu próprio sangue, conforme o escritor da carta aos Hebreus nos escreveu. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue, de maneira que nós temos livre acesso à presença do Deus Pai. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos de nenhum ritual, de nenhum intermediário, de nenhuma tradição que venha servir de intermediação na nossa relação com Deus. Você e eu, como igreja, não precisamos e não dependemos de nenhum ritual, de nenhuma tradição, de nenhuma liturgia que sirva como intermediação, que queira se colocar no sentido de querer intermediar a nossa relação com Deus. Por que não? Porque pelo brado de Jesus, ou por causa do brado de Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. Ficou livre o acesso à presença de Deus. Nada, por isso que eu tenho pregado contra esse evangelho supersticioso, esse evangelho carregado de superstição, esse evangelho que quer usar a Bíblia como amuleto, que quer fazer do Salmo 23 ou do Salmo 91 ou qualquer outro salmo da Bíblia como se fosse uma espécie de amuleto para intermediar a nossa relação com Deus, para inclusive amansar Deus quando Deus estiver irado, para que Deus me libere as bênçãos que eu quero. Eu tenho pregado constantemente, batido contra esse falso evangelho, porque este é um falso evangelho. Porque no evangelho da cruz, na mensagem da cruz, qual é a grande notícia da mensagem da cruz? A grande notícia, a grande mensagem da cruz é que não há nada mais a ser feito. Não tem amuleto, não tem ritual, não tem objeto, não tem tradição, não tem religião, nada que possa se oferecer como se pretendendo intermediar a nossa relação com Deus, porque nós temos livre acesso diante de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus porque nós somos igreja de Jesus. A igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e que foi constituída por Ele sacerdotes. Nós somos constituídos sacerdotes por Ele e por isso somos chamados aqui de um sacerdócio real. Gente que tem livre acesso à presença de Deus. A minha oração não é mais forte do que a tua porque você é um membro e eu sou pastor. Não, nunca. A oração de nenhum bispo, de nenhum apóstolo é mais poderosa, é mais forte. Ou nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum pastor tem mais cacife diante de Deus porque é pastor, porque é bispo, porque é apóstolo e você depende dele, depende da intermediação dele para se chegar a Deus porque você é um membro. Não, 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 não. Diante de Deus, diante da cruz de Jesus Cristo, diante do Calvário, a igreja de Jesus Cristo é esse sacerdócio real que pode entrar direto, que tem livre acesso, que pode entrar à presença de Deus, o nosso Pai. A igreja, nas palavras de Pedro aqui, é um sacerdócio real. O que é a igreja? Pedro continua dizendo, a igreja é um sacerdócio real, mas a igreja também é uma nação santa. Nação santa. O que é esta nação santa? Um povo separado para reproduzir o caráter de Deus. A igreja é isto. A igreja é esta nação santa, é este povo separado para reproduzir o caráter de Deus. No meio de uma sociedade que jaz no maligno, no meio de uma geração corrompida e depravada, numa geração corrupta, num mundo que jaz no maligno. Mas a igreja de Jesus Cristo, que é chamada de nação santa, é este povo separado para reproduzir o caráter de Deus. Ou seja, a igreja vai influenciar. O que é a igreja? A igreja é essa agência do céu na terra que influencia o mundo, que influencia culturalmente, que influencia socialmente, que influencia politicamente. Sabe qual tem sido o grande problema? A igreja tem se deixado influenciar pelo mundo, tem se deixado influenciar pela política. Não, 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 não. Se somos igreja de Jesus Cristo, sacerdócio real, nação santa,
Não somos influenciados pela política, não somos influenciados pelo mundo, não somos influenciados pelas propostas e pelos valores mundanos. É o contrário, nós, como igreja, nação santa, povo separado para reproduzir o caráter de Deus, influenciamos este mundo que jaz no maligno. Este é o papel do sal. Este é o papel da luz, igreja que é a luz do mundo, que é o sal da terra. Este é o papel da igreja que foi plantada para ser carvalho de justiça, para manifestação da glória de Deus. Mas Pedro diz ainda que somos um sacerdócio real, a igreja é um sacerdócio real, a igreja é uma nação santa e a igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que é a igreja? A igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe qual é o grande problema da igreja nos dias de hoje? Que a igreja tem imitado, um dos grandes problemas é que a igreja tem imitado Israel no passado. Porque Deus falou com Israel, tu és meu, usou o profeta Isaías para dizer estas palavras, tu és meu, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Teu nome está aqui, ó, gravado na palma da minha mão. Israel, bichinho de Jacó, meu povo, o povo eleito, meu povo amado, povo escolhido. Eu gravei seu nome aqui, ó, na palma da minha mão. Deus chamou Abraão mais lá atrás e fez promessas a Abraão, cumpriu as suas promessas na sua posteridade. Depois de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel. Israel é pai de 12 filhos, esses 12 filhos se tornam 12, são a partir desses 12 filhos que se originam as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas que dão origem às 12 tribos de Israel, que compõem a grande nação de Israel, o povo de Deus, o povo chamado por Deus, o povo escolhido de Deus. E aí Israel fez a leitura, sabe como? A leitura que Israel fez? A leitura que Israel fez foi a seguinte: Deus de propriedade exclusiva nossa. Ou seja, se Deus usa os profetas e Deus fala por intermédio dos profetas e através dos patriarcas e relembra a aliança que fez com Abraão o tempo todo, de que Israel é o povo dele, é o povo escolhido, é o povo de propriedade dele, Israel faz a leitura contrária. E Israel começa a encarar Deus, não, Deus é nosso. Deus de propriedade exclusiva de Israel. Quando não é verdade, não é verdade. Deus não é de propriedade exclusiva de Israel. Deus não é de Israel. É o contrário, é Israel é que é o povo de Deus. É Israel é que é o povo escolhido por Deus para servir de luz para as outras nações. E aí a igreja na nova aliança, a igreja tem imitado esse comportamento de Israel, no sentido de achar que Deus é nosso, né? Tem gente que acha que Deus é da Assembleia de Deus. Tem gente que acha que Deus é da Igreja Batista, que Deus é da Igreja Deus e Amor. Tem gente que acha que Deus é pentecostal. Tem gente que acha que Jesus é tradicional. Tem gente que acha que Jesus é da teologia reformada. Outros acham que Jesus é da teologia da prosperidade, que Jesus é da teologia pentecostal. E eu quero dizer para vocês que não. Não. Deus não é pentecostal. Deus não é tradicional, Deus não é reformado, Deus não é assembleano, Deus não é presbiteriano, Deus não é batista, Deus não é da Deus e Amor, Deus não é pentecostal nem tradicional, Deus não é judeu, Deus não é grego, Deus não é americano, Deus não é brasileiro. Falaram que Deus é brasileiro, mas Deus não é brasileiro, Deus não tem fronteiras, Deus não tem passaporte, Deus é Deus. Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo. Ele é o Senhor do universo. Ele é o nosso Deus amado, Ele é o nosso Deus querido, o nosso Pai amado, o Pai das luzes, o Pai celestial, o Pai querido, o Pai bondoso, o Pai amoroso que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo, seu Filho, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Pedro deixa isso claro para nós, que a igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê?
Com qual propósito a igreja é sacerdócio real, a igreja é nação santa e a igreja é de propriedade exclusiva de Deus? Com qual propósito? E aí eu entro aqui no último bloco, eu vou para o último bloco, encerrando o último bloco aqui, que é a missão da igreja, né? A obra da igreja, com esse texto. Com qual objetivo? Com qual propósito que a igreja é sacerdócio real, que a igreja é nação santa e que a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus? Pedro completa: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a missão da igreja? Qual é a obra da igreja? Pregar a salvação. Pregar o evangelho de Jesus em tempo e fora de tempo. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e explanar o plano da salvação tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la, e a igreja deve torná-la real por proclamá-la. Nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar a nossa vocação da proclamação do Evangelho. A igreja foi vocacionada para proclamar o Evangelho. O que tem acontecido muito é que muitas vezes temos negligenciado a nossa vocação da proclamação das boas notícias. A missão da igreja é pregar a salvação, é promover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também, a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. A igreja, em terceiro lugar, deve prover comunhão religiosa. A missão da igreja também, em terceiro lugar, é prover comunhão religiosa. O homem é um ser social e ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja primitiva. É interessante nós pensarmos na igreja primitiva no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, que diz que eles perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E esta palavra comunhão, que vem também de uma outra palavra grega, que é koinonia, que talvez seja a palavra que mais nos aproxima do sentido de igreja, do que de fato significa ser igreja, que é a ideia de assembleia, de estar junto, de comunhão, de celebração, de sentir a dor um do outro, de repartir o pão, de solidariedade, de empatia, de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorrir, se alegrar com os que se alegram. Então, o calor dessa comunhão era uma das características, esse calor era uma das características muito presente, muito notável na vida da igreja primitiva. E aí, num mundo governado pela máquina política do Império Romano, que era o contexto em que eles estavam, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam uma comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas e os homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. E, por último, em quarto lugar, a missão da igreja é sustentar uma conduta, uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, e é o sal da terra, que a preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar aos homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para
para regulamentar todas as esferas da vida e sua atividade. Contra as tendências para a corrupção da sociedade, deve ela levantar a sua voz de admoestação. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz como sinal de perigo. Esse é o papel da igreja. Esta é a missão da igreja. Porque vejam bem, a igreja está em missão. Toda a igreja está em missão. Por que toda a igreja deve estar em missão? Porque Deus está em missão. Porque, na verdade, a missão é de Deus. Esse é o conceito, dentro da missiologia, o conceito da missio Dei, a missão de Deus. Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo e Pai, Filho e Espírito Santo enviam a igreja. Então a missão é de Deus. Deus é o protagonista da missão. A igreja é cooperadora. A igreja é auxiliadora. A igreja é coadjuvante de Deus no grande projeto da missão. Então toda a igreja deve estar em missão, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está em missão. E entre tudo isso que nós temos discutido aqui, que nós temos falado aqui, nesse quarto ponto que eu citei aqui como a missão da igreja, nessa proposta de uma igreja que entende o seu chamado, que entende a sua vocação, que entende a sua missão no mundo, a igreja é a luz do mundo que afasta a ignorância moral e é o sal da terra que preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. E o ponto que me chamou a atenção aqui, e que eu quero repetir para vocês aqui, é que a igreja deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e sua atividade. A igreja deve se posicionar contra as tendências para a corrupção da sociedade. A igreja deve ela levantar a sua voz de admoestação. A igreja deve ser a voz do fraco, a voz do oprimido. A igreja foi chamada para provocar justiça. Ela foi colocada nesta terra, plantada como carvalho de justiça para a manifestação da glória de Deus.